Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Quero ler com você alguns versículos. Se você puder, acompanhe aí com a sua Bíblia, tá bom? É sempre muito importante você acompanhar com a sua Bíblia aberta, como a gente sempre fala aqui, né? Então vamos lá, Provérbios capítulo 4, versículo 20. Meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-nas no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, estabeleça um caminho reto para os seus pés, permaneça na estrada segura, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam o mal. Provérbios capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 27. Nessa lição da Escola Dominical, né, a lição 2 da editora Betel, vai falar sobre a humildade, os pobres de espírito, né? Inclusive, deixa eu até abrir aqui para citar para vocês. Ele cita o versículo 3 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, ele vai citar ali também Provérbios capítulo 16. Vou ler aqui para vocês, Provérbios 16. Olha só o versículo 17. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Uma passagem também maravilhosa, né? Só que o que me chamou a atenção aqui dessa lição e o que o Senhor colocou em meu coração, a palavra, é o primeiro tópico, né? O primeiro tópico dessa lição 2, que ele vai falar sobre a felicidade de acordo com a visão de Deus. A felicidade de acordo com a visão de Deus. A felicidade, repito, a felicidade de acordo com a visão de Deus. A primeira bem-aventurança
como diz lá a lição da escola dominical, né, a lição da editora Betel, a revista de adultos, a lição 2, vai falar sobre a humildade. E aí é o pobre de espírito, que é aquele que nada possui e vive numa absoluta dependência. E essa absoluta dependência que eu quero compartilhar com você aqui a respeito dela é a dependência de Deus. É a dependência do Senhor. Porque para muitos a felicidade é o quê? A própria revista, né, vai citar lá um tópico 1.1, diz que a psicologia diz que a felicidade é o estado emocional de uma pessoa feliz. É a sensação de bem-estar e satisfação que experimentamos quando atingimos os nossos objetivos, desejos e propósitos. É um momento duradouro de satisfação, onde não há necessidades urgentes e nem sofrimentos atormentadores. Então, para mim, uma coisa me faz feliz, para você já é outra coisa, não é? A gente busca felicidade nas pessoas, nas coisas. A gente busca felicidade no realizar de sonhos, de projetos, né? Tem gente, se a gente for abrir espaço aqui, fala para você participar, o que te faz feliz, né? O que é a felicidade para você? Aí muitos vão dizer, não, felicidade para mim está na família, está num casamento bem sucedido, numa família bem sucedida, né? O que me faz feliz são os meus filhos. E tem gente que fala isso, né? Eu vivo por causa dos meus filhos. Eu vivo para os meus filhos. O que me faz feliz são os meus filhos, né? Hoje eu sou feliz por causa do meu casamento. E aí, por isso que muitos problemas são criados. A gente tem até um vídeo em nosso canal que a gente fala: devo casar para ser feliz? E aí a gente ministra, né, que a gente deve casar porque a gente já é feliz. Porque a felicidade não está no casamento, a felicidade não está nos filhos. É claro que tudo isso é bênção de Deus para cada um de nós, né? Só que da mesma forma que a gente não pode depender do dinheiro para ser feliz, né? A gente também não pode depender das pessoas para ser feliz. Tem gente que só é feliz se tiver alguém do seu lado. Só é feliz se formar, né? Tiver uma formação acadêmica. Só é feliz se tiver um emprego. Só é feliz se tiver um grupo de amigos grande. E aí, se essa pessoa perde tudo isso, o que acontece com ela? Se o que te faz feliz é o seu trabalho, se você perde, se você é demitido, o que acontece? Se o que te torna feliz é uma pessoa, se essa pessoa vai embora, te abandona, ou Deus a leva, né? O que acontece com você? Então, a gente vê que para muitos a felicidade pode ser um estado duradouro. No entanto, pode acabar, pode expirar, pode terminar.
né? Porque para esta pessoa a felicidade pode ser a conquista de algo, mas a verdadeira felicidade está no que Jesus Cristo nos mostra com as bem-aventuranças. Ele está dizendo, bem-aventurado. O que ele está dizendo? Esta pessoa é feliz. Essa pessoa é abençoada. Então, quando ele fala que bem-aventurado, ele está falando do estado de vida dessa pessoa. Um estado de paz, de alegria, de felicidade constante, de bênção constante e não passageira. Quando eu vejo isso daqui, também lembro do Salmo 128. Interessante, meus irmãos, é que o Salmo 128, ele vai falar da família. Ele vai falar da família. Só que ele deixa claro que a pessoa é feliz, tem uma família bem-sucedida por causa de uma coisa. Está no versículo 1. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Aí ele vai falar sobre a família. Desfrutará do fruto de seu trabalho, será feliz e próspero, sua esposa será como videira frutífera, e vai falar de toda a família. Então, o segredo está na obediência, no temor ao Senhor. Aqui eu li na Nova Versão Transformadora. Agora veja. Vamos ler Almeida Revista e Corrigida. Ele vai dizer o seguinte, Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então a gente vê que o bem-aventurado é aquele que conquistou ou recebeu, porque na verdade nós não conquistamos nada, recebemos de graça. O que recebemos de Deus não é por nosso mérito, não somos nós que conquistamos, foi o próprio Senhor Jesus que conquistou por meio de seu sacrifício, né, na cruz do Calvário, vamos dizer assim, e nos dá de graça. Nos dá de graça. Então nós não conquistamos, recebemos de graça com a nossa total entrega ao Senhor. Então, o bem-aventurado aqui é aquele que recebeu de graça o que todo mundo procura. Procura no dinheiro, procura nas pessoas, procura nas coisas, a felicidade. O bem-aventurado é aquele que recebe de graça aquilo que o mundo, a humanidade, está procurando: felicidade. Como a lição 2, da revista da editora Betel diz, ela fala o seguinte: para Deus, a pessoa feliz é a que reconhece que nada tem e que em tudo depende de sua graça. Depende totalmente do Senhor. Depende totalmente do Senhor. Então, o termo grego usado para a palavra bem-aventurado em cada uma das bem-aventuranças é Macários. Esta palavra descreve uma alegria autossuficiente que possui em si mesmo o segredo de sua própria irradiação. Uma alegria serena, intocável e autônoma,
não é afetada pelas diferentes circunstâncias da vida. Enquanto a felicidade que nós procuramos nas coisas, né, podemos chamar de felicidade humana, que está nas coisas, porque, infelizmente, hoje em dia, a gente nem busca mais o relacionamento, né, com as pessoas. A gente se relaciona, muitas das vezes, nós nos relacionamos com as pessoas com interesse nas coisas que essa pessoa tem, né, naquilo que essa pessoa possui. Então, infelizmente, hoje, a gente vê que cada vez mais as pessoas estão buscando felicidade nas coisas. Estão buscando a felicidade no dinheiro, naquilo que o dinheiro pode comprar, oferecer. Então, enquanto a felicidade humana depende da ocasião, das circunstâncias, né? Algo que a gente pode conquistar, algo que a gente pode tomar, a bem-aventurança cristã, a felicidade cristã está livre de qualquer risco, está livre, né, de qualquer ocasião ou de qualquer circunstância que pode acabar com esse momento de felicidade. Em Deus, a felicidade é plena. É por isso que Jesus fala em João capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele rouba a nossa liberdade. Ele mata os nossos sonhos. Ele mata a nossa felicidade. Ele mata o ser humano espiritualmente, tirando dele a liberdade, tirando dele a alegria, tirando dele os seus sonhos. Aí Jesus fala: no entanto, eu vim para dar vida e vida com abundância. Felicidade plena. Felicidade plena. Em João capítulo 16, versículo 22, diz que ninguém poderia tirar a alegria dos discípulos do Senhor. Porque em Deus a nossa felicidade é completa. E um dos frutos do Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, a gente vê que é a alegria. Ele fala: os frutos do Espírito Santo são amor, alegria, paz. Então, em Deus, nós temos felicidade plena, completa. E o que é felicidade segundo a palavra do Senhor, segundo a Bíblia? A felicidade, segundo a Bíblia, depende do nosso relacionamento com Deus. É um presente que o Senhor nos dá, só que depende do nosso relacionamento com Ele. Eu acho interessante, porque o Salmo 1 já fala a respeito disso. Salmo 1. Vamos ler este salmo. Aqui está a receita da felicidade. Olha lá, o Salmo 1, o verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso na nova versão, na Almeida Revista e Corrigida. Como o bem-aventurado aqui
está falando do estado abençoado dessa pessoa, está falando da felicidade plena. A gente vai ver na Nova Versão Transformadora dizendo o seguinte: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Aí, olha só o versículo 2. O resultado dessa pessoa que não segue, né, os conselhos dos ímpios, não está sentado na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho, né, dos pecadores. Olha só o resultado dessa pessoa. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Então, a felicidade aqui a gente vê que não está nas coisas. A felicidade plena não pode ser encontrada no mundo. E quando eu digo no mundo, eu falo do sistema, no sistema que se opõe ao Senhor. E este sistema, ele é controlado pelo próprio diabo. Por isso que a Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Não é que o diabo controla o mundo, a terra pertence a Satanás. Eu já vi gente dizendo: a gente não pode desfrutar das coisas deste mundo, porque a terra é do diabo, né? A praia é do diabo, né? A natureza, ela é controlada por Satanás. Não é isso. Quando ele diz o mundo jaz do maligno, ele está falando do sistema que o próprio inferno construiu para se opor ao Senhor, ou seja, a desobediência. É por isso que em Efésios, vamos abrir lá, Efésios capítulo 2, versículo 1, vai dizer o seguinte: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Ou seja, vivíamos neste sistema que se opõe ao Senhor, o sistema de desobediência que se opõe a Deus. Então, quando a Bíblia fala o mundo jaz do maligno, está falando desse sistema de desobediência, um sistema que se opõe à palavra. E nós não podemos fazer parte deste sistema. Não podemos buscar felicidade na desobediência, no pecado. Interessante é que, vendo toda essa lição, e Deus colocando em meu coração essa palavra, eu vejo o Salmo 32, a própria lição lá cita este salmo. Eu achei interessante. Olha só o que o Salmo 32 diz: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Opa! Pecado é coberto? Ele não está falando aqui de você pegar suas falhas, né, os seus pecados e jogar para debaixo do tapete, não. Ele não está falando de você esconder os seus pecados.
Porque tem muita gente que simplesmente abre a Bíblia e vai olhar para isso daqui, né? Cujos pecados são cobertos. Opa, então não preciso confessar, não preciso pedir perdão, não preciso, né, me acertar com aqueles que eu errei, que eu falhei. Não preciso me acertar com Deus. Veja só, como é feliz cuja desobediência é perdoada. Então, deve haver aqui um pedido de perdão, cujo pecado é coberto. Aí veja o que o versículo 2 diz: sim, como é feliz aquele cuja a culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Aí agora está aqui o segredo, ó, o versículo 3. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente doente hoje, porque está no pecado. Tem muita gente enferma, porque não confessa os seus pecados. Tem muita gente enferma, porque não confessa os seus pecados. E tem muita gente enferma porque vive no pecado da falta de perdão. Porque quando a gente não libera o perdão, a gente está pecando. Quando a gente não libera perdão, a gente está se afastando do Senhor. Quando a gente não libera perdão, a gente, infelizmente, deixa de viver o perdão do céu, o perdão de Deus. Porque o amor de Deus é incondicional. Não foi... Deus não esperou nada de nós. Ele deu tudo antes para nós. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo não amou ao Senhor, né? A humanidade não amou a Deus para receber o amor do Senhor. Pelo contrário, foi o Senhor quem nos amou primeiro. Só que o perdão de Deus é condicional. E Deus tem colocado em meu coração, falado ao meu coração, que tem muita gente ouvindo agora, que vive em busca da felicidade, mas está impedido de viver a felicidade plena, porque não vive o perdão de Deus, por não liberar o perdão. Por não liberar o perdão. Mas como assim, pastor? Quer dizer que Deus não me perdoa? Como assim eu não vivo o perdão de Deus? Deus não me perdoou, Deus não perdoa meus pecados. A gente pode orar arrependido o quanto for, pedindo perdão a Deus. Deus, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, eu o aceito como meu Senhor e Salvador. Mas se a gente não libera o perdão para aqueles que nos machucaram, nos feriram, nos traíram, a gente não vive o perdão de Deus. Digamos que não é que Deus não quer nos perdoar, é que quando deixamos de perdoar, o perdão de Deus torna-se inacessível para nós. É impossível acessar o perdão de Deus, vamos falar desta forma. Prova disso, eu sempre cito aqui, mas Deus leva a gente a falar
sobre isso. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, ainda no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte. Versículo 14. Seu Pai Celestial os perdoará. Preste atenção. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Isso daqui é muito sério. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês, ele ainda deixa claro, repetindo, falando mais sobre isso no versículo 15. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Então tem muita gente que está fazendo a obra, Tem gente que evangeliza, que prega o evangelho, mas não vive o perdão de Deus. Tem gente ouvindo agora que se Jesus voltar hoje, vai ficar, porque não vive o perdão de Deus por não liberar perdão. Em menos de um mês, Deus faz a gente falar mais de uma vez a respeito disso. Então, tem gente enferma, tem gente doente, porque não confessa o seu pecado, não libera o perdão, e por isso não pode viver a felicidade plena. Você vai buscar felicidade nas realizações, aqui em realizar os seus sonhos, os seus projetos, em ter uma família, um casamento, e você vai buscar nisso, naquilo outro, e não vai encontrar, porque a felicidade está no Senhor. Salmo 144, versículo 15. Como são felizes os que vivem deste modo! Verdadeiramente são felizes aqueles cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9. Mas se confessamos os nossos pecados, Ele, fiel e justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É necessário reconhecermos os nossos pecados, confessarmos ao Senhor e buscarmos ter com Ele uma profunda comunhão, uma profunda intimidade. O salmista Davi, o rei Davi, quando ele escreve o salmo, que nós tanto conhecemos, e é um salmo muito lindo, o salmo 51. O que ele busca ali? O que ele fala? Lá no versículo 8. Devolve-me a alegria e a felicidade. Olha só a oração de Davi. Devolve-me a alegria e a felicidade. Só que quando ele fala, pede para o Senhor devolver a alegria e a felicidade dele, ele está junto com isso pedindo perdão pelos seus pecados. Olha o versículo 9. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme.
não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Ele entendeu que a alegria, que a felicidade plena está no Senhor. E por isso ele confessou os pecados, pedindo perdão, pedindo que o Senhor restituísse a alegria. Olha lá, o versículo 12. Restaura em mim a alegria de tua salvação. Torna-me disposto a te obedecer. Torna-me disposto a te obedecer. Porque para sermos felizes, como diz lá Provérbios capítulo 4, né, do versículo 20 ao 27, a primeira leitura que fizemos aqui, para sermos felizes é necessário atentarmos e inclinarmos os nossos ouvidos à palavra do Senhor. Na palavra de Deus. Olha o versículo 20 lá. Meu filho, preste atenção ao que te digo. Ouça bem minhas palavras. Não devemos nos afastar, mas guardar a palavra de Deus. Versículo 21. Não as perca de vista, mantenha-nas no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Interessante, né? A Bíblia está dizendo que a palavra de Deus dá vida e saúde. Dá vida e saúde. Aqui devemos também guardar a nossa mente, o nosso coração. Porque o nosso coração, quando a Bíblia fala aqui do coração, está falando da mente, é que define a nossa qualidade de vida. Tem muita gente que faz tudo, consome todo tipo de coisa, enche a mente, né, com um monte de besteira, mas não preenche a mente com a palavra. Sejamos sinceros. Nós, todos nós aqui, incluindo eu, todos nós, será que pelo menos por dia separamos 40 minutos do nosso dia para ouvir a palavra do Senhor, para ler a Bíblia, ouvir uma pregação? Será que separamos pelo menos 40 minutos para nos alimentarmos com a palavra? Será que temos este costume de separar 40 minutos do nosso dia para nos alimentarmos com a palavra? Versículo 23 de Provérbios 4. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Aqui ele está falando da mente. Está falando da mente. A gente se preocupa com todo tipo de coisa. Hoje o que está em alta, né, é ter uma alimentação saudável. Aí tem um monte de gente fazendo vídeo e atividade física. Todas essas coisas são excelentes. A gente tem que cuidar do nosso corpo. E a nossa mente? Como é que ela está? E segundo a palavra do Senhor aqui, o cuidado com a mente está numa vida preenchida pela palavra de Deus. Preenchida pela palavra de Deus. Deuteronômio, eu gosto muito
dessa passagem. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Nos diz algo extraordinário. O próprio Senhor, já sabendo, nos conhecendo, ele diz: guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Será que a gente faz isso? Uma vez ministrando numa consagração, eu falei, acho que já até falei aqui na rádio também, os nossos filhos sabem mais sobre personagens de desenho do que sobre a Bíblia, do que de Jesus. Se for perguntar para as nossas crianças quem é Jesus, terão dificuldade em falar a respeito de Jesus. Mas tem uma grande facilidade para falar a respeito de qualquer personagem de desenho. Tem uma grande facilidade de falar de um herói de desenho, né? Personagem, seja qual for. Mas de Jesus. Mas é criança não vai saber falar. Vai saber se todos os dias nós seguirmos aqui a orientação bíblica. Conversarmos com eles a respeito da palavra. Veja aí, vamos ler novamente Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Sabe por quê? Porque a verdadeira felicidade está aqui. Jesus. A verdadeira felicidade está aqui. Jesus. A felicidade nós encontramos no Senhor quando também a felicidade, né, está no Senhor quando buscamos ter um relacionamento com Ele, nos afastando de toda palavra maligna, de toda palavra perversa. Olha o versículo 24 de Provérbios 4. Evite toda conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Quantos de nós, se não somos maldosos em nossos comentários, compartilhamos, né, vídeos, mensagens que contêm algum tipo de maldade? Quantos de nós somos cúmplices, somos coniventes com a maldade, compartilhando algum conteúdo que contém algo maldoso? Veja que a ironia é uma característica do mal. Ser irônico, ser maldoso, faz parte, né? A maldade, a ironia são características do próprio diabo. São características do mal.
Agora, o triste é que tem muitos cristãos compartilhando esse tipo de coisa. Ser irônico, ser maldoso, é especialidade do diabo, né? Mas tem muitos de nós compartilhando conteúdos que contêm maldade, ironia e muitas das vezes envolvendo até a palavra, envolvendo até os costumes cristãos. E quer ser feliz, quer ser abençoado, né? Quer receber a bênção do Pai. Devemos ter os olhos nas coisas que estão diante de nós. Só que não as coisas mundanas, não as coisas da carne. O versículo 25 de Provérbios 4: olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. E o que deve estar diante de nós? Paulo fala sobre isso em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, o versículo 14. Vamos ver o versículo 12 em diante. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Jesus Cristo me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Manter os olhos em Jesus. Manter os olhos na promessa que Ele nos fez. E não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, como diz Provérbios 4, 27. Tem gente que caminha, mas por causa dos problemas, por causa das adversidades, se desvia. Mas aquele que se desvia é porque não estava verdadeiramente firme no Senhor Jesus. Não estava verdadeiramente firme na rocha. O que se desvia não buscou verdadeiramente a felicidade em Deus, mas naquilo que Deus pode nos proporcionar. Porque tem gente assim. Tem gente que não quer a felicidade no Senhor, mas quer desfrutar dos momentos, das bênçãos. É o que a gente escuta muito, né? Eu já ouvi muito pastores, pregadores falando. A gente deve buscar o Deus das bênçãos e não as bênçãos do nosso Deus. A gente deve buscar ter um relacionamento com Deus das bênçãos e não querer desfrutar apenas as bênçãos. Porque a nossa verdadeira felicidade está numa vida de intimidade com o Senhor. E a grande promessa que Ele tem para cada um de nós, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, descreve bem esta grande promessa. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza,
nem choro, nem dor. Todas estas coisas passaram para sempre, quando estivermos lá na glória. A verdadeira felicidade está no Senhor, que nos proporciona a paz, mesmo no meio de tanta guerra, né? De tanta adversidade, de tantos problemas. Como ser feliz no meio de um mundo de problemas? Muitos não entendem isso porque está procurando, como eu disse, a felicidade nas coisas e não no Deus Todo-Poderoso. Como é feliz aqueles que tu escolhes para se aproximar de ti, aquele que vive em teus pátios. Quantas coisas boas, aleluia, olha, nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Salmo 65, versículo 4. A felicidade está no Senhor, na presença do Pai. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Salmo 84, versículos 4 e 5. Jesus é o meio e o objetivo final de nossa felicidade. Eu achei muito interessante essa frase aqui da lição 2 deste trimestre da revista da Escola Dominical da editora Betel. Jesus é o meio e o objetivo final da nossa felicidade. Jesus deve ser o nosso foco. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente, direi, alegrem-se. Filipenses 4, versículo 4. O interessante é que até no sofrimento, aquele que busca a felicidade no Senhor, até no sofrimento, aquele que busca a felicidade no Senhor, ele está em paz. Ele está feliz. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Aquele que confia no Senhor, quando ele sofre aqui no mundo, quando ele passa por alguma adversidade, quando ele vive um momento de sofrimento, de luta, né? Ele diz, glória a Deus, porque lá no final deste problema, no final deste sofrimento, o nome do meu Senhor será glorificado. O nome do meu Senhor será glorificado, porque Ele me dará a vitória. Ele me dará a vitória. Todavia, mesmo que venham sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Vamos confiar no Senhor. Ele tem o melhor para cada um de nós. Se até agora você guardou algo, voltando na necessidade de confessarmos,
Se você guardou algum pecado, alguma traição, se você tem guardado mágoa, perdoe hoje. Peça perdão ao Senhor, confesse ao Senhor o seu pecado e viva a verdadeira alegria que está somente no Senhor. Vamos orar? Eu convido você a orar. Convido você a confessar o seu pecado agora. Você sabe qual é. Então confesse diante do Senhor. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, estamos em Sua presença agora, Pai. Estamos diante de Ti agora, Senhor. Pedimos perdão, Pai querido, por enchermos as nossas mentes com aquilo que não lhe agrada. A Tua palavra, Senhor, nos orienta a fazermos um filtro mental. A Tua palavra nos ensina que devemos analisar, que devemos passar pelo filtro da Tua palavra para então pensarmos, para então vivermos aquilo. Tua palavra diz que devemos nos concentrar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. A Tua palavra diz que devemos pensar no que é excelente e digno de louvor. Por isso pedimos a Ti perdão, ó Pai, neste momento, se nossas mentes até agora foram preenchidas por aquilo que não é excelente, por aquilo que não é digno de louvor. Se por acaso, meu Pai amado, compartilhamos aquilo que contém maldade, aquilo que contém, meu Pai amado, algo impuro. Se fomos, oh meu Pai, até agora coniventes com o pecado, com aquilo que desagrada a Ti. Se buscamos, ó Senhor, a felicidade nas coisas e ao invés de buscarmos a felicidade no Senhor. Perdoa-nos, ó Pai amado, por muitas das vezes endurecermos os nossos corações, por, meu Pai amado, negarmos o perdão e querermos viver o Seu perdão, ó Pai. Neste momento pedimos a Tua graça, pedimos ao Senhor misericórdia, pedimos que o Senhor nos fortaleça para que tenhamos capacidade, ó Pai amado, de seguirmos em frente e termos contigo um relacionamento, termos contigo comunhão, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, aqueles que estão orando conosco agora, ouça, meu Pai amado, a oração de cada um, porque agora, meu Deus, confessamos diante de Ti os nossos pecados, as nossas falhas, pedimos perdão, pedimos a Tua ajuda, pedimos a Tua graça para continuarmos de pé. Em nome de Jesus, ó Senhor, perdoa-nos, pois hoje entendemos que a felicidade plena está em Ti e queremos viver esta felicidade, em nome de Jesus. Senhor, alcance cada irmão, cada irmã agora que está orando comigo neste momento. Alcance aqueles, ó Pai amado, que estão enfermos por falta, meu Pai amado, por não liberarem o perdão, por, meu Pai amado, alimentarem mágoa em seus corações, por guardarem mágoa, meu Deus, por, meu Senhor, não reconhecerem que só estão fazendo mal a si mesmos, guardando esta mágoa, alimentando, vivendo, meu Pai amado, esses dias de terror por falta
de perdão. E os que estão também, amado, vivendo, os que estão enfermos por também não reconhecerem os seus erros. Os que buscam a felicidade, mas não encontram porque pecaram, porque erraram e não reconheceram os seus pecados, não pediram perdão a Ti e também não pediram perdão para aqueles que feriram, machucaram com seus erros. Em nome de Jesus, ó Pai, que hoje seja um dia de restauração, que hoje seja um dia de cura, de libertação, que sejamos libertos, ó Pai, da mágoa, que sejamos libertos, ó Pai, de toda enfermidade causada pela falta de perdão, seja, meu Deus amado, por não liberarmos ou por não pedirmos perdão, por não reconhecermos que erramos, ó Pai. Em nome de Jesus, que hoje sejamos libertos. Muitos podem até achar, meu Pai, que não tem nada a ver esta mensagem, porque uma mensagem como essa, sobre felicidade, falar sobre perdão, mas, ó Pai amado, até nas pregações, muitos de nós estão se desviando do alvo, do foco, que é pregar uma vida de comunhão contigo. Muitos estão deixando de pregar a verdadeira felicidade, que é Jesus, e estão pregando somente sobre as coisas, sobre o material. E nós não queremos, ó Pai amado, viver de forma superficial. Não queremos, ó Pai, desfrutar só das bênçãos. Não queremos desfrutar só das coisas. Queremos, antes de tudo, desfrutar de uma vida de comunhão. Desfrutar, meu Pai amado, de uma comunhão, de um relacionamento com o Senhor, Pai. Nesta oração declaramos isso, que queremos ter contigo comunhão, queremos ter contigo um relacionamento íntimo, queremos, ó Pai amado, que o Senhor faça parte de tudo, que o Senhor seja o centro de tudo em nossa vida, que o Senhor seja o centro do nosso casamento, da família, do ministério, que o Senhor seja o centro de tudo, ó Pai. Seja o centro, ó Senhor, da nossa vida. Abrimos, ó Senhor amado, espaço, damos o espaço para o Senhor entrar e sentar no lugar principal da mesa, ó Pai. Comandar toda a nossa vida, em nome de Jesus. Não queremos, ó Pai amado, nessa oração pedir nada. Queremos apenas pedir a Tua presença. Queremos apenas pedir, ó Pai amado, que o Senhor se faça presente em nosso meio e que possamos neste momento sentir, ó Pai, o Teu toque, o Teu abraço, que o Teu Espírito venha sobre nós neste momento e que possamos, ó Pai amado, sentir o Senhor nos preenchendo com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua alegria, em nome de Jesus.